Vendo as questões, eu vou deixando aí para vocês ir copiando, tá? Então a gente teve, na evolução do orçamento, a gente teve várias etapas e a gente passou por várias maneiras de se aplicar o orçamento, tá? Então, primeiro, tradicional ou clássico, tá? São os sinônimos. Essas frases que eu coloquei para vocês são as características típicas e são palavras-chave das questões. Tá? Então, peça meramente contábil e financeira. O que é isso? Você, o ordenador de despesa, você é o gestor público e você só vai estar preocupado com uma coisa. Por exemplo, você tem uma empresa controlada e eu só quero saber o seguinte: quantos funcionários eu tenho, quanto é que eu vou gastar ano que vem? Pronto. Então eu vou precisar arrecadar tanto só para pagar meus funcionários e manter minha empresa. Pronto. Não tinha nenhum planejamento de longo prazo. Não tinha nenhuma vontade de dar algum benefício para a sociedade. Esse era o orçamento tradicional. Era arrecadar só para eu usar com o que eu gastava. Tá? Foco no objeto do gasto, ou seja, foco nos meios. Tá? Lembrem que ele é foco primordial. É uma grande diferença para cá, ó, que a gente vai ver. Porque o orçamento desempenho, ele também tem foco no objeto do gasto. Só que esse foco aqui, ele é secundário. Enquanto desse é primordial, tá? Então, eu já vi em questão dizendo assim: o orçamento tradicional, ele tem um viés que trabalha diretamente no objetivo do gasto. Aí você tem que ter cuidado. Por isso que eu já coloquei aqui, ó. Quem ainda pensa no objetivo do gasto é o desempenho. Quem pensa só no objeto do gasto, ou seja, só no que eu realmente vou arrecadar para gastar, é o tradicional. Então a diferença desses dois aqui é só isso aqui, ó. Ele tem duas perspectivas. Ele avalia tanto meramente o que eu vou arrecadar para gastar no meu órgão, que ele chama de unidades administrativas, mas eu também vou pensar pelo menos em algum objetivo, em algum programa de trabalho. Por isso que esse foca só na eficiência, ou seja, só nos meios, certo? Eu foco só na eficiência, gastar menos. Eu vou arrecadar, mas também eu só vou gastar naquilo que eu realmente preciso, tá? Sem pensar em programa de longo prazo. Já esse daqui tem um foco na eficácia. Ele ainda pensa pelo menos no objetivo. Então a diferença desses dois aqui, deu para entender? Qual? As unidades administrativas são o seguinte: o órgão, quando o crédito ele é descentralizado, ele sai lá da Secretaria do Tesouro Nacional, né? Sai lá dos recursos do Tesouro, aí ele vem por meio de cota, a gente vai ver isso depois. Aí ele vem para os órgãos setoriais. Daqui, ele vai jogando os recursos para as áreas, né? Área de educação, área de saúde e tal. Aqui a gente vai ter as unidades orçamentárias. Unidade orçamentária, a gente vai até ver que tem uma questão sobre isso. Está no artigo 14 da LRF. A unidade orçamentária é quem recebe dinheiro diretamente da LOA, tá, gente? Então, unidade orçamentária é quem recebe dotação própria da lei orçamentária. Tem uma questão que é justamente a definição disso aqui, tá? Abaixo disso aqui a gente vai ter as unidades administrativas, entendeu? É como se fossem os departamentos, entendeu? Então, o gestor, o administrador, está preocupado só com aquele bloquinho dele ali, os funcionários. Quanto eu vou arrecadar para pagar aquele funcionário? Por isso que é unidade administrativa. Deu para entender aí a descentralização, tá? Então, diferença dessas duas: esse só foca no objeto do gasto, esse foca no objeto e no objetivo. Esse aqui é que é o primordial. Isso aqui é simplesmente secundário. Lembrem, eficiência, aqui eficácia. Quando a gente estiver falando de orçamento programa, aqui entra os três, tá? Eficiência, eficácia e efetividade. Bastava colocar Giovana aqui, né, o nome? Diferença, outra diferença. Tem uma questão que ele sempre fala: qual o tipo de orçamento que tem o foco no controle político? Controle político
orçamento tradicional. Por que é um controle político? Porque o legislativo, quando ele aprova a lei orçamentária, lembrando, gente, que esse tradicional aqui são métodos bem antigos, então isso aqui é bem antes da Constituição, tá? O legislativo, ele vai regrar, controlar diretamente os gastos do executivo. Como ele estava preocupado só em arrecadar com o que eu realmente gasto, o legislativo ele podia ter um controle sobre o executivo. Porque se o executivo pensasse em fazer alguma coisa além, tipo, não, vamos pelo menos pensar em algum benefício, aí o legislativo, não. Ele pegava e cortava alguma coisa lá. Porque isso aqui é bem retrógrado, é passado, tá? Então, ideia, total desvinculação com o planejamento. Lembrem de uma coisa, somente a partir do orçamento-programa foi que a gente teve um elo entre planejamento e ação governamental. Já coloquei ali, tá? Porque por mais que esse daqui seja uma evolução do tradicional, ele ainda é o quê? Desvinculado. Vinculação entre planejamento e ação de governo só teve no orçamento-programa, tá? Vamos falar desse daqui rapidinho, porque ele está aí só para cair na sua prova. Ele nem foi aplicado no Brasil, certo? E a ideia dele é o seguinte, ele tem algumas vantagens, mas ele tem muitas desvantagens também. A vantagem dele é o seguinte, digamos que você é o ordenador de despesa, você é o gestor do seu departamento, chega o final do ano, não, tá chegando o final do ano, né? Porque tipo, julho e agosto não já tem que mandar a lei orçamentária? Você tem que mandar lá o que é que você quer gastar? E você simplesmente diga assim, passa um X em tudo que a gente já teve para trás, vamos analisar tudo a partir de agora. Eu não quero saber das séries históricas, eu não quero saber quanto eu gastei no passado. Vamos parar aqui, vamos sentar, vamos ver quantos funcionários eu tenho, quais são os programas que eu quero fazer e vamos avaliar o que é que realmente precisa. Isso é o orçamento base zero, desconsidera tudo do passado, por isso o nome já diz, base zero, começa tudo do zero. Todo ano começa tudo do zero. É um pouco diferente do tradicional, porque esse detalhe aqui, ó, do tradicional, que é o incrementalismo, isso daqui ainda está enraizado até no nosso orçamento de hoje. Porque por mais que a gente use orçamento-programa, a gente sempre se baseia no orçamento passado. Até porque a gente tem as tabelas explicativas, que eu falei ontem para você, que são aquelas tabelas que comparam as receitas dos últimos 3 anos, as despesas do ano passado, para o gestor ter uma ideia para poder fazer o para frente. Certo? Então essa ideia de incrementalismo, por mais que seja tradicional, ela segue para todos os outros, menos para quem? Para o base zero. O base zero desconsidera tudo que é para trás. Essa é a vantagem, porque o ideal é o quê? Você pensar que você vai gastar realmente o que eu vou precisar daqui para frente. Mas qual é a dificuldade dele? Ele é lento, alto custo e de difícil aplicação. Imagina aí, antes de 31 de agosto, que vai ter que enviar, o gestor fazer tudo isso, deixar tudo para trás e começar a aplicar uma coisa a partir de janeiro, se ainda nem terminou o ano. Entenderam a dificuldade dele? Então ele não foi aplicado no Brasil, ele é de difícil aplicação e os gestores vão aplicar esse detalhe aqui, ó, pacotes de decisão. Quando vocês virem pacotes de decisão, já associem orçamento base zero. O que é pacote de decisão? O gestor vai pegar tudo que o administrador passou para ele, tá aqui, ó. Desconsiderei tudo para trás. A partir de agora vai ser assim. Aí digamos que o administrador deu 10 prioridades lá para ele, ó. Eu quero que você faça isso aqui. O que é que o gestor principal, que vai ter o papel de encaminhar lá para a LOA, o que é que ele vai ter que fazer? Ele vai colocar em ordem de prioridade, do mais importante para o menos importante, em termos de custo-benefício. As melhores e mais viáveis e o que o dinheiro der, ele aplica. Isso é que se chama o quê? Pacote de decisão. Então já matamos essas 3 aqui. Eu quero que vocês atentem para isso aqui, ó. Doutrina. A doutrina tradicional diz que somente o orçamento tradicional e o incremental são técnicas o quê? Tradicionais. Vocês pensam, são técnicas antigas, tá? Técnica tradicional, o próprio nome já está dizendo, é o tradicional e o incremental. Por que eu coloquei o número 2 ali, gente, no incremental? Porque além de ele ser característica do tradicional, ele também é uma
técnica, tá? Aí eu, para não escrever um quadrinho só para ele, porque a característica dele é essa: considerar o passado, fazer um mero ajuste para o ano seguinte. Entenderam? Então, esse com esse são as tradicionais. Quais são as técnicas modernas? As outras, todas as demais, tá? Depois de tradicionais, o tradicional e o incremental. São as duas técnicas tradicionais. O incremental considera a série histórica, né? Considera o orçamento passado e faz um ajuste de imagem para o próximo exercício. Mas existiram no mesmo período? Não. O incremental, por ser uma característica, a doutrina criou só outra classificação para ele. Não é que teve primeiro tradicional, não. Do primeiro para o segundo, sim, foi uma evolução. Do tradicional para o desempenho, gente, foi realmente uma evolução. Agora, o incremental, ele é uma característica. E a doutrina diz que ele também é uma técnica. Certo? Não tem uma sequência, não, lógica, não. Gente, o principal que mais cai, orçamento, programa. Cuidado com as questões que... Tem questão que diz que o orçamento programa só apareceu na Constituição, vocês já marquem errado. Tem questão que diz que ele só apareceu a partir do Decreto-Lei 267. Cuidado, tá errado, porque em algumas passagens, por mais que ele diga orçamento-programa, na própria 4320, quando ele fala em programação, a gente já pode ter a ideia do orçamento-programa, embora ele tenha sido aplicado efetivamente a partir de 88, principalmente com essa portaria aqui, ó. Portaria 42 de 99. Peguem o material de vocês pra gente dar uma lida no que é programa, porque sempre cai, tá? Página 36. Ó, a gente está na portaria 42. Gente, cuidado com isso aqui, ó. Acho que a banca não vai cobrar isso. Mas o Ministério do Planejamento não é mais MPOG, viu? Não é mais Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Ele mudou de nome desde 2016. É Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, tá? Isso é mais cara de CESP, né? Mas só para título de curiosidade aí de vocês. Artigo 2º, coloquem aí. Tá vendo o item A, letra A aí, ó? Programa. Essa é a definição de programa diretamente vinculada ao nosso orçamento-programa. Então, quando ele cobra a definição de programa, ele tira daí, tá? Instrumento de organização da ação do governo, visando a concretização de objetivos pretendidos. Então, você marca aí instrumento e objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos onde? No PPA. Por isso que o PPA é um típico instrumento de planejamento de médio prazo. Ele é típico do orçamento programa, tá? Então, definição de programa tá aí. Quando a questão cobra, é justamente isso aí. Oi? Artigo 2º. Aí tem aí, letra A, programa, achou? Pronto, é a definição de programa aí. Mais na frente, quando a gente for estudar a despesa, a gente vai ver que das ações do governo que visam concretizar os objetivos dele, a gente pode fazer isso de várias maneiras. Programa, a gente vai ter também projeto e a gente vai ter também atividade. Já para antecipar aí a grande diferença, projeto ele é limitado, né, gente, no tempo. Projeto tem início e fim. Você planeja um projeto e ele tem data para começar e data para terminar. Atividade já é algo que contínuo, rotineiro, manutenção. Aqui você pensa em expansão, criação. E a FCC já cobrou isso, tá? Ela disse assim: digamos que o governo está planejando fazer uma pavimentação de uma rodovia aí, certo? Aí ele diz, tal pavimentação se caracteriza como? Aí botou projeto, programa, atividade. Vocês acham que é o quê? Programa você já pode descartar. Agora vocês têm que ter uma ideia. Pavimentação de rodovia, para vocês, é projeto ou atividade? É o quê?
A gente faz sempre pavimentação. A gente faz a rodovia para viver pavimentando. Tá vendo? A questão foi... O detalhe da questão foi esse. A FCC, agora eu não lembro se foi FCC ou foi CESP, eu não lembro. Eu sei que era múltipla escolha, tá? Mas ele considerou como projeto, tá? Porque quando você fala em manutenção, que é contínuo, né? Tudo bem, limpeza, essas coisas. Agora, quando ele falou obras de pavimentação, isso dá a ideia de quê? De melhoria, de expansão. E a ideia é que eu vou pavimentar e se desgastar de novo, né? Tudo bem. Mas essa questão lá ele falou como projeto, tá? Então, se qualquer construção vai ser um projeto. Sim, tem data para começar? Tem data para terminar? Pronto, projeto. Sim? Contínuo, rotineiro, manutenção, certo? Então vocês têm que ter a ideia da diferença entre... A primeira é fácil, limitado no tempo, certo? A atividade ela é sempre feita e o projeto tem data para começar e data para terminar. Agora vocês têm que diferenciar isso aqui. O que é expansão e o que é manutenção. Então caso ela cobre de novo, vocês lembram, pavimentação, projeto, tá? Embora tenha tido dúvida, alguém deve ter entrado com recurso, com certeza, mas ela não trocou o gabarito, tá? Vamos ver como é que as questões estão cobrando aí. Gente, o orçamento participativo, eu não lembro se eu coloquei alguma questão, mas vocês vão lembrar de cidadania e accountability. Isso aqui vocês com certeza estão estudando lá em administração pública, certo? Então, quando a LRF trata dos dois, tem 2 artigos lá que ele fala da transparência, e a gente vai estudar isso, é um dos últimos tópicos do nosso edital. Ele diz que tem que ter uma efetiva participação do cidadão, tanto na elaboração, como na execução, como no controle, certo? Na avaliação das leis orçamentárias. O ideal, né? Nem sempre isso é possível. Por que eu coloquei aqui municípios? Porque ele geralmente acontece mais nos municípios. É mais fácil eu chamar o povo para o Congresso ou para a Câmara Municipal? Para a Câmara, é mais fácil. Então ele é mais efetivo onde? Nos municípios, mas eu posso dizer que ele não pode ser aplicado nos outros? Não. Até porque já tem alguns doutrinadores falam que já tem exemplos dele nos estados, certo? Então, o orçamento participativo, você lembra, cidadania, participação do cidadão. Lembrando que o cidadão não precisa participar somente do controle, tá? Ele pode participar tanto da elaboração, como na execução, como no controle. E isso não tira a legitimidade do legislativo para controlar e do executivo para elaborar. É só uma escuta. Vocês lembrem de audiências públicas, tá? Pode até colocar adicionar aí. Audiências públicas são exemplos típicos do orçamento participativo. Orçamento aí, por exemplo, a população decide, ó, quem quer construir escola ou um posto de saúde. Pronto. Agora tu tem que ter cuidado com esse teu verbo aí, decidir. Porque no momento que se a questão disser o cidadão deve decidir, se ele colocar desse jeito, ele vai estar tirando a legitimidade de quem? Do executivo. Porque quem decide é quem? O executivo. É só uma audiência, é só opinar, exatamente. Isso. Não. Mas assim, não desconsidera as outras características do programa não, entendeu? Ele tem todas as características do programa, só que além disso, deve ser obedecido o 48 e 49, tá? Da LRF. Vamos para as questões. É bom que a gente revisa princípios, porque eu fiquei devendo questão aí para alguma turma, né? Então eu preciso fazer a 20 a 21, mas acho que na noite eu nem cheguei nelas, né? Parei em qual? Então vamos começar. É rapidinho. Então na da manhã eu já fiz 14, 15, né? Já fiz essas, né? É bom que vocês revisam aí. Questão 15. Coloquem no material de vocês. Um analista judiciário verificou a peça orçamentária do Poder Judiciário e constatou que foi incluída a concessão de isenção para determinadas taxas judiciais. Ou seja, ele colocou algo aí que ele quis colocar. Que é tipicamente o que é que o princípio da exclusividade diz. A LOA só vai ter o quê, gente? Duas coisas. Receita e despesa. Ele quis colocar o quê? A concessão de uma isenção. Ele deu uma de gaiata aí. Ou seja, feriu o princípio da
exclusividade. Letra D. 16. É só para você associar cada item ao princípio. 1. Não houve consignação de dotação global destinada a atender indiferentemente à despesa de pessoal. Qual o princípio? Especificação. Quais são os sinônimos? Especialização e discriminação. Cuidado, viu? Que a banca pode não trazer só o especificação. 2. Somente constou matéria relacionada à previsão de receita e despesa. Qual é? Exclusividade. 3. Do orçamento constaram todas. Qual é? Gabarito B. 17. Essa 17, gente, coloquem aí. Definição do princípio de programação da FCC, tá? Coloquei justamente para isso. Porque todo livro diz uma coisa. Tá? E o princípio da programação, tudo isso que está falando o orçamento, programa. Mas para a FCC está aí no enunciado. Ó. Ao estudar o orçamento do Estado do Piauí, um analista do Tesouro verificou que foram selecionados os objetivos a serem alcançados. Isso aí já tem até lá na portaria que a gente leu. Bem como determinadas ações para o alcance de tais fins. Isso evidencia o princípio da programação. Letra A. 18. Um determinado Estado brasileiro aumentou a alíquota de 17% para 20% do ICMS incidente sobre operações internas de circulação de mercadorias. A Lei Ordinária Estadual que majorou esse tributo durante um ano estabeleceu expressamente que o aumento da receita proveniente dessa majoração seria investido necessariamente em obras públicas de infraestrutura para os Jogos da Copa do Mundo. Vocês acham que isso é certo? Não, por quê? Porque ele vinculou o quê? O imposto. E qual é a regra do princípio? Não vinculação de imposto. Mas tem ressalva, né? Agora vamos ver o que é que o item diz. Considerando as informações acima e as normas constitucionais que estabelecem regras orçamentárias, já descarta todos os itens que fala permitido. A gente fica com 2 itens. Quais são? C e E. Vamos ver a E. Vedada a vinculação, pois não foi feita mediante edição de lei complementar. Tá errado por quê? Porque é a própria Constituição que fala isso aí, tá? Por isso que o gabarito é letra C. Vedada a vinculação, porque só pode ser ressalvado os casos expressamente previstos na Constituição. 19. Gabarito C. Não, a 18C, gente, foi mal. É porque agora que eu vou ler a 19. Para as duas turmas? Vamos para 20. Pronto, na 20 a gente já começa aqui, tá? Sobre o orçamento, programa é incorreto. Ou seja, questão de 2017 da FCC, você já pode marcar aí, porque ela deu 4 itens corretos para o que ela pensa disso aqui, ó. Para o que ela pensa do orçamento, programa. Item A, ele está dizendo que é o elo de integração entre planejamento e funções executivas de organização. Certo ou errado? Certo, tá ali, ó. É o elo de planejamento e as operações do governo. B, ênfase está nos meios. Só olhar para o quadro. Onde é que está a ênfase nos meios, no objeto de gasto? Tradicional. Por isso que o gabarito aí é a letra B. O erro já está aí. E não nas diretrizes. Pelo contrário, é justamente nas diretrizes, prioridades, objetivos e metas. C. O controle visa avaliar eficiência, eficácia e efetividade. Já coloquei aqui para vocês, ó. D. A Lei 4320 contém determinações para a elaboração de lei orçamentária, da lei orçamentária anual, que são típicas do orçamento programa. Por isso que eu disse, se a questão afirmar que surgiu no Decreto-Lei 200, pode marcar errado, porque a própria FCC está dizendo aí que a 4320 traz alguma coisa, embora ela não traga o nome orçamento programa. Item E. O principal critério de classificação está contido na portaria. A gente viu, né? Coloquem aí, artigo 2º, a linha A, da portaria 42. O item E está certo. Então, gabarito, letra B. 21. Em relação ao orçamento programa, ó, tá vendo como ela só gosta do orçamento programa, tá?
O orçamento é o elo entre planejamento e as funções executivas. Está vendo o mesmo item? 2014, 2017. A mesma coisa. Tá certo, né? 2. A alocação de recurso visa o atendimento ao plano político de governo definido pelo gestor público. Onde é que tem controle político com qual? Tradicional. Controle político como foco é tradicional. A gente não pode também dizer que no programa não tenha controle político. Tem, porque o legislativo controla. Mas o foco mesmo é no tradicional. Então o item 2 está errado. Onde tem aí plano político de governo, você pode riscar e colocar. O foco é objetivos e metas, que é programa, tá? 3. O controle visa avaliar a eficiência, de novo, né? Eficiência, eficácia, efetividade das ações governamentais. 3 está certo. 4. Na elaboração do orçamento são considerados todos os custos dos programas, inclusive os que extrapolam o exercício. Certo. Por que ele diz que está certo extrapolar o exercício? Porque quando a gente fala de orçamento programa, a gente pode citar o PPA. Então o PPA vai além do exercício. Não pensem só em lei orçamentária, não. 5ª. A estrutura do orçamento está voltada para os aspectos financeiros e de planejamento. Certo ou errado? Errado. Quem é que tem aspecto contábil e financeiro? Tradicional. O erro aí, gente, é só financeiro, tá? – 22. Já fizemos? Eu lembro que eu fiz, acho que a 22, acho que à noite, não foi? De manhã. Vamos lá para 22. É porque ela já volta lá para o assunto, tá? O orçamento corresponde ao principal instrumento da administração pública para traçar programas, projetos e atividades para um período financeiro. Marque a incorreta. É dividido em 3 aspectos pela doutrina: financeiro, econômico e jurídico. Certo ou errado? Lembrando, onde tem aí financeiro, econômico e jurídico, esse item tá certo, tá? Mas vocês coloquem aí do lado, rol exemplificativo. Certo? Porque tem outros. Tem um aspecto técnico, certo? Ele já colocou 3 aí, né? Financeiro, econômico e jurídico. Tem o técnico, tem o legal, certo? Então, quais são esses critérios que o planejamento deve ter? Aspecto financeiro. Ele trata da nossa disciplina, administração financeira orçamentária. Então, ele trata da questão financeira do Estado. Técnico, que não está aí, é outro viés dele. O quê? Se você pegar a lei orçamentária anual, ela traz conteúdo totalmente técnico, que quem não for da área não vai entender. Que é receita, despesa, objetivo, programa, ação, certo? Dotação. Isso é o aspecto técnico da lei orçamentária. Qual é o aspecto jurídico? Ela é vinculada através de lei, certo? Então, todos esses aspectos a FCC e ela considerou certo, mesmo tendo restringido, tá? Mas vocês coloquem aí que é exemplificativo. Tem outros. B. É o documento na qual é previsto o valor monetário que no período determinado, geralmente de 1 ano, ele está falando de quem? Da LOA, né? Deve entrar e sair dos cofres públicos, receitas e despesas, com especificação de suas principais fontes de financiamento e das categorias de despesas mais relevantes. Tudo certo aí. C. É o demonstrativo orgânico da economia pública, representando o retrato real da vida do Estado, onde o governo terá de decidir quanto, em que e como vai gastar esse dinheiro que ele arrecada, tá? Certo também. D. É lei de iniciativa do Legislativo. Já parou, né? Executivo. O item E, gente, vocês marquem aí, né? Isso aí é uma definição de sistema orçamentário para a FCC, tá? Quando a gente estuda AFO, a gente está estudando principalmente o quê? Receita, despesa, as características da LOA. Mas o sistema orçamentário é uma visão holística, ele abrange tudo. Ou seja, os agentes públicos, os agentes políticos, todos que estão trabalhando com AFO, isso tudo é o quê? O sistema orçamentário. Aí ele diz aí, organização, pessoa, informação, tecnologia, norma, procedimento, tudo isso é o quê? Sistema orçamentário. Não, mas só que quando ele colocou assim, geralmente de 1 ano, aí você tem que pensar, ele está falando da LOA. Embora, né, toda vez que a gente vê orçamento, geralmente na lei, ele tá tratando da LOA, entendeu?